Olá, meu nome é José Neto e eu vou falar nesse vídeo o que você deve fazer na véspera e no dia da prova do concurso, tá? Eu vou falar, claro, baseado na minha própria experiência, tá certo? Eu acho que foi uma experiência muito boa, eu nunca tive problemas quanto a isso, tá certo? Na véspera e no dia da prova, você deve de forma geral evitar o estresse ao máximo, tá certo? Você naturalmente já vai estar ansioso com essa situação, já vai estar ansioso com a prova, e aí é muito fácil entrar em atrito com relacionamentos, tá? É muito fácil você entrar em atrito com o seu marido, com a sua mulher, sua esposa, tá certo? Com seu namorado, namorada, com seu chefe, com as pessoas, com filhos, filhas, com pessoas em geral. Tá? É muito fácil entrar no atrito nesses dias, porque o seu grau de ansiedade vai estar acima do normal. Tá? Então você já tem isso em mente, você já fala assim, olha, eu preciso ficar tranquilo, eu preciso descansar, eu preciso estar com a mente tranquila para a hora da prova. Tá certo? E aí, tendo isso em mente, você já fica esperto ali, tá? Se surgir alguma discussão, alguma coisa assim mais áspera, você fala, olha, eu tenho uma prova amanhã, eu vou fazer prova hoje, eu não estou em condições de discutir isso agora. Será que é possível a gente discutir isso depois? Pode ser que sim, pode ser que seja possível discutir a questão depois, mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa, pode ser que a pessoa vá para cima de você querendo resolver aquilo ali, querendo conversar e tal. E aí o que você deve fazer? Você não deve entrar na dela. Você deve manter sua cabeça fria, tá certo? À medida do possível. Se você fez esse pedido para ela e ela não pôde esperar, então você vai escutar ela, tá certo? Muitas vezes ela quer só ser escutada, você vai escutar, deixa ela falar. E aí você fala, olha, eu não tenho condições de conversar sobre esse assunto agora, eu posso te escutar, mas eu não vou ter condições de falar nada, tá certo? Você escuta, mas você não prolonga, entendeu? Você não entra no embate, tá? Esse que é o pulo do gato, é não entrar no embate. Você escuta e fala, olha, eu quero voltar a esse assunto, eu quero conversar sobre isso, mas eu não tenho condições de conversar agora. Vamos conversar depois de amanhã ou amanhã, tá certo? Esse é o principal cuidado que você tem que ter, evitar o estresse. E da onde que vem o estresse? O estresse vem principalmente de relacionamentos, tá? E aí, isso principalmente na véspera, tá certo? Se você quiser estudar, vale a pena estudar na véspera? Vale a pena estudar desde que isso não te deixe mais estressado, tá certo? Então você pega os seus resumos, você dá uma olhada nos seus resumos, tá certo? E dá uma estudada neles, recapitula de uma forma branda, de uma forma sem autocobrança, sem achar que não vou dar conta, sem entrar nessa neura, tá? Com muita tranquilidade. E aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fala, não, na véspera eu nem toco no material, tá tudo lá, senão eu vou ficar mais nervoso. Se esse é o seu caso, tudo bem, não precisa. Tá? No meu caso, eu dava uma olhadinha ali com muita tranquilidade, com muita cautela também, fazia uma revisão e tal, tá? Você quer dormir bem, tá certo? Com certeza dormir, com certeza se alimentar bem, tomar bastante água, tudo isso são cuidados fundamentais, tá certo? Então é óbvio que você não vai sair para balada, é óbvio que você não vai sair e beber, tá certo? Bebidas alcoólicas, você vai ficar na sua e vai procurar evitar o estresse e vai procurar o repouso, tá? Você também não quer dormir muito cedo, digamos que você esteja acostumado a dormir meia-noite, tá? Como eu me acostumei a dormir meia-noite quando eu estava estudando para concurso, eu dormia todo dia meia-noite. E na véspera da prova eu dormia meia-noite, porque
no outro dia eu acordava às 7, eu tinha 7 horas de sono. Tá? Se eu inventasse de dormir, por exemplo, 9 horas da noite, que é um horário que eu gosto de dormir também, que é o horário que eu durmo atualmente, que eu gosto de dormir, eu acordaria assim de madrugada, tá certo? Eu acordaria, sei lá, 3, 4 horas da madrugada, não conseguiria mais dormir, ia mais ou menos cansado para a prova. Tá? Então se você estiver acostumado a dormir meia-noite, então na véspera você dorme meia-noite, acorda 7 horas e é isso. Tá? Se a prova for de manhã, aí você tem que tomar um cuidado. Tá certo? Se a prova for, por exemplo, 8 horas da manhã, então você vai ter que acordar pelo menos às 6 horas. Tá? No mínimo às 6. Tá? E se você for acordar às 6, aí você pode dormir às 11, então, se você tiver uma noite de 7 horas, tá? E aí você tem que calibrar a sua noite para a quantidade de horas fazer sentido para a hora que você tem que acordar, tá certo? Então, se você tem que acordar às 6, você vai dormir às 11, tá? Se você pode se dar o luxo de acordar às 7, então você pode dormir meia-noite, se esse for o seu horário de dormir. E aí você acordou, tá certo? O dia da prova, então, mesma filosofia, você evita todos os estresses possíveis, tá certo? E aí os concursos que eu fiz, eles eram à tarde, tá? Que eu me lembre, posso estar enganado, não vou lembrar agora, mas não sei se era de manhã, mas muitas vezes as provas foram à tarde. Muitas das provas, não me lembro se todas, tá? Quando as provas são à tarde, eu saio com pelo menos 1h30 antes da prova começar, tá certo? Então, se os portões, tá? Com 1h30, você não quer se atrasar, você, como eu falei, você quer evitar o máximo de estresse. Aí você calcula assim, não, mas para ir da onde que eu tô até o local da prova, digamos que dê meia hora no máximo, tá? Digamos que seja isso. E aí você bota mais 10 minutos para você chegar lá, dá 40 minutos. Eu não recomendo fazer essa conta, eu recomendo botar um tempo muito maior, tá? Para você ir com calma, tá? Você não ter o perigo de bater o carro, de furar o pneu, de acontecer alguma coisa com o seu carro. Se acontecer, você vai poder chegar lá assim mesmo, você vai poder pegar uma carona, ligar para alguém, não é? Essa pessoa te ajudar, tá certo? Você chegar lá, estacionar o carro, ou se você for de ônibus também, você pode ir de ônibus, né? Tem questões de ônibus, às vezes o ônibus demora para passar, às vezes é um domingo, e no domingo o ônibus só passa de meia hora. Então, mais um motivo para você sair cedo. Tá certo? Às vezes você tem que andar até o lugar. Tá? E você vai chegar lá, você vai ver aonde que é a sua sala. Tá certo? Se localizar lá. E aí você confere isso. Você não precisa entrar na sala naquele momento. Às vezes nem pode. Tá? Então, você localizou a sala, localizou que é o lugar mesmo, você fica por ali. Tá? E então, assim, você vai com muita tranquilidade e com muita antecedência, tá certo? Para quê? Para evitar o estresse. Tudo isso é tendo o estresse em mente, tá? Se você sabe que alguma coisa corre o risco de te estressar, você faz alguma coisa para evitar isso, tá certo? E o que você leva, né? O que você leva para fazer sua prova? Aí você precisa ler o edital e ver o que o edital permite você levar, tá? Ou o que ele não permite. Relógio, por exemplo, né? Quando eu fazia concurso, tinha banca que não permitia relógio nenhum, tá? Não permitia nenhum, então não adianta levar, tá certo? Tinha banca, a ESAF, eu não sei hoje, mas antigamente a ESAF permitia um relógio analógico. Tá? Um relógio 100% analógico,
tá certo? Não adianta ter o ponteirinho, mas embaixo ter a parte digital. Então ela permitia um relógio analógico, estava lá no edital, excluído relógio digital, logo o analógico era possível, tá certo? E se tiver alguma dúvida, você pode recorrer ao fiscal da sala antes da prova começar, tá? Se você levou um relógio e não sabe se pode ou não pode, você pergunta para o fiscal, posso ficar com esse relógio? Se não puder, ele vai te dar uma bolsa para você colocar lá num lugar separado, tá certo? Levar a garrafa d'água, tá? A água é uma coisa importante, você tem que beber muita água, você vai estar usando bastante o cérebro, então a água é importante. Chocolate, para mim era importante, então alguma coisa, alguma comida que faça sentido para você, tá? O nosso cérebro ele funciona muito com glicose, tá certo? Basicamente só com glicose. Essa glicose pode vir da alimentação ou o nosso organismo pode tirar isso de outras moléculas, tá? Pode ter uma quebra, alguma coisa assim. É um processo de geração dessa glicose, dessa energia. E aí, por isso que tem uma certa atração por coisas doces, tá? Porque tem a glicose ali. Então, eu sempre levava muito chocolate, eu sempre comi muito chocolate enquanto eu estava estudando, e isso sempre me ajudou, mas você tem que ver se isso faz sentido para você, tá? Não adianta você levar chocolate se você não gosta de chocolate, se você é alérgico a chocolate, ou se isso te faz mal. Então, você tem que ver o que o seu organismo precisa e você quer atender a essas necessidades para estar em pleno funcionamento, tá certo? Então essas coisas, então assim, alimentação, chegar lá, com certeza você vai precisar levar um documento de identidade válido, tá certo? Válido. Não adianta ser a carteirinha do clube, tá? Não adianta ser a carteirinha de qualquer coisa aí que seja, tá certo? Então, o que é? Geralmente é a carteira de identidade. Se for carteira de identidade, presta atenção se ela não está muito desgastada, tá certo? A banca, se ela tiver aberta, se a foto não tiver direito, se tiver qualquer coisa assim, a banca pode encasquetar e aí você nem faz a prova, tá? Então veja a sua carteira de identidade. Mais recentemente falou-se que a carteira de identidade teria uma validade de 10 anos, tá? Isso é uma novidade, então você fica atento a isso também, tá certo? Pode ser carteira de identidade, pode ser uma carteira de motorista, desde que esteja válida, tá? Eu vi isso, eu presenciei uma pessoa sentada à minha frente, tá? Ela mostrou a carteira de identidade, o fiscal da sala falou assim, não, mas não está válida. E aí ele pediu, você tem outro documento? A pessoa falou, não tenho. E aí essa pessoa foi convidada a se retirar e ela saiu, tá certo? Ela não gostou disso, ela perdeu a prova por conta disso, tá? Uma besteira dessas, mas aí veio o coordenador lá, o chefe do fiscal da sala, veio o edital e estava lá um documento de identificação válido, tá? E a carteira de identidade ela tem uma data de validade, então assim, eu presenciei isso, então você verifica isso, se você for com carteira de motorista, verifica se ela está válida, tá? E o passaporte também serve, é um documento oficial, então se tiver dentro da validade, ele serve, tá? O que não serve é a carteirinha do clube, a carteirinha de associado a qualquer coisa aí, que aí não faz sentido, tá certo? Então, são essas as recomendações que eu tenho para fazer para o dia da prova e para a véspera, tá? Todas essas recomendações, elas são baseadas no estresse, tá? Você quer ter o mínimo de estresse possível. Então saia antes, chegue com tranquilidade, leve as coisas que você precisa, água, comida, o que você quiser. Fale com o fiscal da prova, olha, eu posso manter essas coisas aqui?
ele vai falar que sim, vai falar que não, tá certo? Tenha esse diálogo, você não quer ser surpreendido. E a questão do celular, tá? Não leve o celular para a sala de prova, tá? Não leve o celular para a sala de prova. Não recomendo. Tem celular que liga sozinho, toca o despertador, e se isso acontecer, é motivo para te tirar da sala. É motivo para você perder a prova, tá certo? Então não recomendo levar o celular. Eu não levava, ficava no carro ou ficava em casa, alguma coisa assim. E tem mais uma questão importante também. A questão é a seguinte: se você estiver lá sentado na sala de prova, tá? Você está sentado na sala de prova e alguém da sala ou você mesmo, tá certo? Alguém da sala ou você mesmo detecta alguma coisa irregular, tá? Alguma coisa legitimamente irregular. O que seria essa coisa? Por exemplo, a prova chegou e não estava lacrada, não estava naquele invólucro, tá certo? Não estava lacrada. Isso é uma coisa irregular, tá? Se acontecer isso, você vai falar, tá? Vai falar com o fiscal de prova. Olha, a prova não está lacrada. Eu quero que isso seja registrado em ata e eu gostaria que mais 2 pessoas também fossem testemunhas. E aí você coloca isso para quem estiver ali, tá? As pessoas vão querer também assinar, tá certo? E acabou o assunto aí. Não tem que polemizar, não tem que falar que é um absurdo, não tem que, não, mas assim não dá, não tem que nada, acabou, morreu aí, tá certo? E aí você vai fazer a prova e acabou, tá? Outra situação, uma situação parecida. Você está fazendo a prova ali e aí você descobre que está faltando uma folha, ou você descobre que lá no gabarito eles pularam, tá certo? A questão de número 89 pula para 101, pula um monte de questão. E aí, o que você faz? Né? E outras pessoas detectaram isso, tá? A mesma coisa, olha, eu quero registrar isso em ata. E aí acabou. Acabou. Tá? Nada de polemizar. Assim, muitas vezes, tá certo? Muitas vezes tem uma pessoa na sala que ela quer puxar algum movimento ali. Ela quer falar assim, não, mas isso é um absurdo, mas desse jeito eu não vou fazer a prova e acabou e tal, e vocês concordam, e aí logo ela arruma ali 2 ou 3 que concordam com ela e vamos sair, vamos pedir para anular. Não entre, tá? Não entre nessa onda, tá certo? Se o concurso vai ser anulado ou não, não depende de nada disso que está acontecendo. Agora, se você vai perder sua paz de espírito ou não, depende disso. Então não entre nessa onda de não sei o que e tal, levantar e anular e ficar todo exaltado. Não fique exaltado. Se acontecer alguma coisa assim, você faz uma prece, tá certo? Uma oração ali, tá? Se concentra, tenta pensar nos seus estudos, na sua preparação, na sua, né, no que você no que você se preparou, tá certo? Não entre nessa energia, é uma energia ruim, tá? Para você fazer a prova, e é uma energia inútil porque nada vai sair dali, tá? Se o concurso pode até ser anulado por uma coisa dessas, ele pode até ser anulado sim, mas não vai ser por causa de um movimento de uma sala, tá? Digamos que a sala inteira se recuse a fazer a prova, digamos que alguém comande isso e as outras pessoas concordem, tá bom, aquela sala não vai fazer a prova, mas o resto todo vai. E aí? E aí que se o concurso não for anulado, as pessoas que desistiram de fazer a prova dançaram. Acabou para elas, tá? Então não entre nessa onda, tá certo? Nem pense nisso, tá? E eu vi situações parecidas com isso, de pessoas querendo criar um tumulto ali, e o que acontece nisso é que a segurança vem e retira essas pessoas e acabou, tá? Só
peça para que registre o que tiver errado em ata. E acabou. E é isso. E isso é isso. Tá certo? No mais, então, se você for fazer uma prova em breve, boa prova para você. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou dele, deixe o seu curtir e deixe seus comentários também. Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui. E entra para a minha lista, tá certo? A minha lista fica no site aprovadodeprimeira.com.br. Você entra lá, cadastra o seu e-mail. Depois de cadastrar o seu e-mail, você recebe um presente de grego, que vai te dar um pouco de trabalho, um trabalho surpresa, e a gente vai se conversando. Um forte abraço e até mais.